Oi, gente, sejam muito bem-vindos a essa aula 2 da nossa SVE. Já falei pra vocês que esse é o nosso apelido carinhoso. Hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo ama, porque todo dia eu acho que eu recebo mensagem lá no meu Instagram querendo saber: Flávia, qual é o site de passagem mais barata? Flávia, como é que eu faço pra conseguir passagens mais baratas? Então aqui nessa aula hoje eu vou te ensinar várias coisinhas que já vão, dar alavancada nesse negócio aí pra você. Eu quero falar de 4 assuntos aqui com vocês nessa aula. Eu quero falar sobre flexibilidade, sobre antecedência ideal de compra, as ferramentas dos sites. Eu quero dar uma dica principalmente para viagem internacional, que é a cotação de multidestinos. Então, bora começar? Gente, eu acho muito importante a gente falar sobre flexibilidade quando a gente fala de passagens, principalmente se a gente quer os melhores preços de passagens aéreas. O que é a flexibilidade? A flexibilidade é você não ficar preso ali um dia, eu preciso viajar no dia 5 e voltar no dia 7. Isso é não ter flexibilidade. Quando você tem flexibilidade, as suas chances de encontrar passagens com preços melhores aumentam absurdamente. Por quê? Se você não tem muita experiência em busca de passagem, eu posso trazer essa experiência aqui pra você, né? Eu vivo cotando passagem praticamente todos os dias. E, gente, às vezes você pega, vamos dizer aqui que você, tava pensando no dia 5. Às vezes no dia 6, ou às vezes no dia 3, tem uma passagem que tá a metade do preço. Então, se você puder, claro, não é sempre que a gente tem essa flexibilidade, né? Principalmente quem trabalha, em escritório, ou aqueles horários mais padrão ali. Mas se você tiver a oportunidade, por exemplo, numas férias, né? Você tem 30 dias ou 15 dias, sei lá, e você tá focado num dia certo, abre a sua mente para de repente pegar um diazinho antes, ou de repente converse com o seu chefe para, em vez de no dia 1º, no dia 31 começar as férias, porque você consegue economizar muito se você usar da flexibilidade. E aí, já puxando o gancho, eu quero falar de algumas ferramentas de sites de buscadores que ajudam muito da gente, principalmente da gente conseguir enxergar, ter essa visão de como que a flexibilidade vai ajudar a gente. Por que acontece, gente? Nós estamos acostumados a fazer aquela busca de passagem com a origem, o destino, data e uma pessoa, passagem econômica e pronto, ele vai te mostrar aquela data, aquele destino e pronto. Ele não vai te mostrar outras opções, a não ser que você fique mudando ali a data toda hora. O que eu adoro nesse site que eu vou mostrar pra vocês já aqui, principalmente o Skyscanner e o Google Flights, mas o que eu mais uso é o Skyscanner, que você tem um mapa em que você consegue ver várias coisas. Então você tem um mapa mesmo mundi, onde você tem os preços, e tem um mapa de dias, que é a ferramenta que eu mais amo na vida. E eu até, como uma pessoa que trabalhou em agência de viagem, gente, há uns anos não tinha isso. A gente ia ficar fazendo cotação pro cliente dia a dia, porque o cliente queria, eu quero o dia mais barato. Você tinha que ficar lá caçando. Então isso aqui é a salvação da lavoura. E pra gente economizar, cara, não tem nada melhor, porque é com essas ferramentas que você consegue observar mesmo se o dia 5 tá tanto, se o dia 3 tá mais barato, você tem a possibilidade de escolher dia 3. Mas tem muita gente que nem sabe que isso existe, e aí você fica focado naquele dia, e aí a passagem acaba sendo mais cara. Então vem pra tela do meu computador que eu vou te mostrar todas essas funcionalidades, que eu só com isso, gente, eu tenho certeza que já vai ajudar pra caramba vocês. Ó, gente, entramos aqui no site do Skyscanner, onde eu vou mostrar pra vocês essas ferramentas, essas funcionalidades dos sites, que vão te ajudar, a ver conseguir enxergar essas passagens com preços melhores, quando você permitir buscar com mais flexibilidade. Então eu vou fazer a cotação qualquer aqui, vou botar um Rio Curitiba. Só que aqui, ao invés de você colocar uma data específica, você vai querer abrir o mês. Então, você vai ter uma ideia do mês, Ou seja, não vai escolher aquela data específica, mas você vai ter que colocar um mês. E aí ele vai te mostrar os preços do mês todo. Então eu vou colocar, fevereiro. Tanto para ida quanto para volta, eu coloquei ali um mês. Tá vendo? Ele vai abrir o mapa, ele vai me mostrar os dias todos da ida. Da volta, alguns ele não mostra. Às vezes ele mostra quando você seleciona a ida, porque às vezes tem a questão da base tarifária. Mas aqui você já consegue ter uma boa noção, tá vendo? As cores representam os valores. Então aqui, mais baixos são os verdinhos e os mais altos são os vermelhos. E o laranja é um intermediário. Então olha só como é que você consegue escolher aqui o melhor preço. Por exemplo, vamos dizer que eu tava na cabeça, que eu ia viajar no dia 22 de fevereiro. Tá, 189. Aí eu abro esse mapa aqui, ao invés de eu cotar lá 22 de fevereiro, eu vou olhar e falar, poxa, no dia 18 tá 108. Ou no dia seguinte tá 116.
Então nessa eu vou escolher o dia 23, porque talvez não faça tanta diferença pra mim no sábado, no domingo, entendeu? Claro que se você tiver aqui no sábado e voltar no domingo, aí não vai ter, você não vai ter conseguir ter essa flexibilidade. Mas se você tá de férias ou qualquer outra coisa que você consiga ter flexibilidade, abre sempre esse mapinha aqui que você vai ter uma noção melhor. Aí na volta a mesma coisa, né? Você podia ter escolhido no dia 5, talvez no dia 2. Você pode escolher no dia 2 e ao invés do dia 2 voltar no dia 3. Você já economiza aí mais de R$ 20. Então, isso aqui no universo de passagem, que eu escolhi uma passagem nacional barata, que a gente está com bastante antecedência aqui para um voo nacional que não tem alta temporada em Curitiba. Então, a gente está com valores aí de R$ 100. E mesmo assim, a gente consegue uma boa diferença entre um dia e outro, entendeu? Então, você imaginando um voo internacional, um voo nacional em alta temporada, um voo que costuma ser mais caro, o quanto que você não conseguiria economizar somente por ter essa ferramenta. Ó, vou cotar um internacional aqui para vocês terem uma noção também. Vou botar um Rio Cartagena aqui em abril. Ó, para os voos da ida, eu tenho dias que está 1.103, só que tem dias que está 830. Então, olha só, 2 dias de diferença, né? Um dia de diferença, na verdade, do 3 para 4. Então, às vezes você ia no sábado, vai na sexta que vai ficar mais barato, entendeu? Então, isso, na verdade, aqui até desmistifica uma coisa que muita gente fala que voar sábado é mais barato. Eu sempre digo que para passagem aérea não tem regra. Então, é sempre pesquisa. O importante é você observar o preço real. Você vê, uma sexta-feira está mais barato do que voar no sábado. Então não fique se apegando a essas regrinhas que as pessoas falam, que tem uma técnica específica. Não tem, gente. Tem ferramentas, tem estratégias que você pode usar como antecedência. Eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. Mas a gente sempre tem que olhar, visualizar o preço real que tá ali. Então aqui é um clássico, né, de que todo mundo fala que sexta seria mais caro e na verdade nesse caso está mais barato. O que pode acontecer mais, né, essa questão de estar mais barato no sábado, o que acontece mais é em voos nacionais aqui no Brasil, até porque quando as pessoas viajam nacional, muitos acabam indo por um final de semana. E aí sexta é um dia mais visado, até porque tem gente que volta para casa quando trabalha, né, em outra cidade, ou tem gente que viaja na sexta para aproveitar o final de semana e volta no domingo ou na segunda de manhã. Mas não são todos os casos, e viagem internacional, principalmente, essa regra, entre aspas, ela não cabe na maioria das vezes. Mas eu quero falar de um outro assunto também que é muito importante, que se chama antecedência de compra. Gente, esse é um assunto muito importante, porque é uma outra coisa que tem muita gente que negligencia também. Às vezes compra com muita antecedência, então acaba deixando para cima da hora, não considera questões como alta e baixa temporada, que também tem muita influência. Eu acho que a precificação das passagens são 2 coisas que determinam, assim, o preço que você vai pagar. Um que vai ser essa alta ou baixa temporada do destino que você está indo, e a outra que é essa antecedência da compra. E muita gente me pergunta qual é a antecedência ideal da compra, e eu sempre falo, gente, nem comprar muito antes e nem deixar para cima da hora, tá? E o que seria muito tempo antes? Eu digo que mais de 6 meses, né, antes da viagem acontecer, eu acho muito. Eu acho que você ficar ali entre 6 no máximo, né, 5 e 1 mês antes da viagem é ideal. Mas aí eu vou conversar aqui com vocês, porque, claro, tem diferença entre viagem nacional, viagem internacional e uma viagem baixa temporada ou alta temporada. Mas eu quero primeiro, só para vocês entenderem o contexto da coisa, basicamente como funciona, né, a precificação das passagens. Vocês sabem que é a questão da lei da oferta e da procura, e que dentro de um voo ali tem, né, vamos dizer que um voo tem 50 pessoas. Cada uma pagou um preço. Teve gente que pagou R$1.000, teve gente que pagou R$500, teve gente que pagou R$200. Isso tudo funciona por quê? Porque a companhia aérea ela tem uma forma de fazer uma análise do mercado dela. Então ela sabe de determinados trechos qual é a procura, se é alta ou se é baixa. Ela sabe mais ou menos quando é que as pessoas costumam procurar por aquele tipo de passagem, dependendo do destino, né? Por exemplo, um destino aqui no Nordeste do Brasil, a galera procura muito no final do ano, né? Nessa época do verão. Então a companhia aérea ela faz todo esse estudo do mercado que chama gerenciamento de receitas. E o que isso impacta pra gente na precificação da passagem aérea? A questão, gente, é que quando ela bota o voo, ela libera um voo para venda, geralmente 1 ano ali antes do voo acontecer, o voo tá com preço mais caro, porque ela não tem necessidade de fazer promoções. Quando é que a companhia aérea vai fazer promoção, gente? Quando ela precisa vender mais assentos, certo?
Então é isso, se você for comprar com bastante antecedência, a companhia ainda não tá aquele momento de desespero, ela sabe que a galera vai comprar em algum momento, e ela provavelmente sabe em que momento que esse pessoal vai procurar. Claro que às vezes sai um pouquinho do conforme ali, porque, né, consumidores são seres humanos, mas ela já sabe mais ou menos o comportamento desse consumidor. Então se você comprar com muita antecedência, geralmente você vai pagar mais caro do que você poderia pagar. Não vou dizer que vai ser o preço mais caro, mas não vai ser o mais barato. Então, talvez você pague um preço ali mediano, mas você conseguiria preços melhores. Agora, gente, eu gosto sempre de falar que não existe regra em relação à passagem aérea, tá? O que eu tô falando aqui é o que acontece na maioria das vezes. Mas eu já vi passagens com preço muito bons 8, 10 meses antes. Então, o que eu sempre falo também em relação à passagem aérea: pesquisa e monitoramento de preço, gente. Se você definiu que vai para um destino, já começa a monitorar os preços, já começa a olhar de hoje, colocar alertas em sites buscadores. Se vocês não sabem o que é alerta, você está cotando ali o destino, né, a data. No cantinho esquerdo, geralmente desse site, você clica lá para colocar um alerta, então você recebe um e-mail toda vez que essa passagem aumentar ou diminuir o preço. Então já pensou que está querendo para aquele destino, ainda nem sabe muito bem a data, já taca ali o alerta, já começa a ver, para você ter uma noção do preço e até poder reconhecer as promoções, né? Tá, eu expliquei pra vocês por que não comprar com tanta antecedência na maioria dos casos. Agora, por que não deixar pra cima da hora? Ah, Flávia, mas se a companhia aérea vir que não tá conseguindo vender todos aqueles assentos em cima da hora, você não acha que ela vai vender com uma promoção maravilhosa? Não é costume que as companhias aéreas façam isso. Já foi uma época que acontecia na Europa, hoje não acontece mais, é muito raro se encontrar. E no Brasil, então, gente, acho que se aconteceu foi algum bug. O que eu acho que pode entrar em promoção assim é no máximo ali até 3 semanas antes do voo. Talvez ela possa colocar uma promoção legal, mas nada absurdo, tipo, a passagem era R$500, ela vai vender por R$10. Não vai fazer isso. E por que ela não vai fazer isso? Porque fica meio... a gente fica pensando, poxa, mas ela vai perder, né? Aqueles assentos estão vazios, ela vai perder dinheiro. E não, gente, eu não expliquei pra você sobre o gerenciamento de receitas e que cada uma daquelas pessoas que estão no voo pagou um preço. Então tem gente que pagou R$1.000, tem gente que pagou 200. Essa pessoa que tá pagando R$1.000, ela vai compensar esses assentos que estão vazios, que vão sair vazios durante o voo. Então a companhia não vai fazer essas promoções tipo gigantescas na véspera do voo, justamente por isso, porque ela já compensou essa perda lá na frente. E eu acho que até é uma estratégia da companhia, porque ela não vai querer ficar vendendo passagens muito promocionais, senão você muda o comportamento do consumidor. Eles vão deixar sempre pra cima da hora, e a companhia aérea não quer isso, né? Então, mais um motivo para ela não vender com preços maravilhosos em cima da hora. Em relação às passagens com alta e baixa temporada, as passagens no período de alta temporada, que seriam, né, férias escolares, ou verão, ou um destino que seja inverno, ou, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, algum evento muito grande naquele determinado lugar, geralmente você vai encontrar passagens mais caras. E aí é mais importante ainda que você veja com mais antecedência, porque aí você tem mais chances de conseguir passagens melhores. Então, olha só, para dar uma luz aqui para vocês, o que eu sempre recomendo. Para passagem internacional, se você for em alta temporada, eu recomendo que você olhe ali, comece nos 6 meses talvez, mas de 5 a 4 meses antes, no máximo, você comprar, se for alta temporada. Se for viagem internacional na baixa temporada, aí você pode comprar com 3 meses de antecedência, de repente até 4. Se for viagem nacional com alta temporada, ou algum evento, né, grandioso ali naquela cidade, aí, gente, considera de 2 a 3 meses, dependendo até 4. Se for baixa temporada, você pode comprar até com 1 mês de antecedência, que você consegue bons preços. Então, gente, vou mostrar para vocês aqui na tela um pouquinho essa questão da antecedência, para vocês enxergarem na prática como é que os preços de fato alteram, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer uma cotação aqui para amanhã, para o próximo mês, para o outro mês, aí vocês vão entender como é que essa antecedência realmente barateia os preços se você comprar com determinada antecedência. Então, vamos fazer uma cotação aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos colocar a data aqui de amanhã, dia 28 de outubro. Hoje eu tô cotando aqui dia 27 de outubro. Então, vou cotar apenas ida. Ó, se a gente observar, então, para amanhã, né, tá um preço alto. Se a gente considerar Rio-São Paulo, R$561. E aí, para os próximos dias, na verdade, amanhã é dia 27, né? 621, 561, aí já começa a dar uma reduzida só porque não é amanhã, né?
E aí 561, aí aqui já dá uma baixadinha um pouco de R$ 100. Aí olha, aqui a gente já tá indo pra novembro, já tá 461, continua. Aí aqui já caiu de novo bastante, ó. Então para daqui a uma semana a gente já consegue preço melhor. E aí, ó, já vai baixando aqui. Aí vocês vão reparar que vai vir um feriado de novembro. Então o feriado é considerado o quê? Uma alta temporada. Então ele vai estar com um preço mais alto. Ó, então a gente vai ter essa média aqui 329, vai dar uma queda aqui para 300, aí no feriado ele dá uma aumentadinha, ó, na quinta-feira, o feriado é dia 15, então provavelmente muita gente vai à noite na quinta-feira, não é um preço tão alto assim. Nós vamos ver como é que se comporta na sexta-feira, no sábado e no domingo. E o que eu tô mostrando aqui pra vocês? Hoje a gente tá com esses valores, mas vamos dizer que você queria... sua viagem vai ser do dia 9 de novembro, né? E eu tô olhando aqui, no dia 27, no dia 26 para 27, eu tô olhando essa passagem, ela tá 329. Eu posso conseguir um preço melhor nesse trecho. Então, se eu tivesse olhado em setembro, eu provavelmente teria conseguido preços melhores. Ou no início de outubro, né? Eu teria conseguido preços melhores. E a gente vai entender isso porque nos próximos, provavelmente, a gente vai encontrar passagens mais baratas. Então, quer dizer que de hoje eu tô com uma antecedência maior, né? Então, vamos continuar vendo aqui. Ó, na sexta-feira, tá o mesmo preço da quinta. Aí, olha, no sábado, que é geralmente aquilo que eu falei pra vocês, né? Questão do dia. Sábado, geralmente, não é um dia que as pessoas viajam muito. Ou elas vão na sexta ou na quinta, no caso de um feriado, e elas voltam no domingo, né? No sábado é um dia meio morto, porque você acaba não aproveitando muito o final de semana. Então, ó, preço mais barato no sábado, R$181. Olha a diferença. Já no domingo, né, que seria a volta desse feriado, olha o preço como aumenta. R$505. Então, é uma diferença bem grande. Na segunda, ainda tá um preço um pouquinho mais alto, porque a companhia sabe, né, esse comportamento do consumidor, que às vezes é voltar na segunda de um feriado. E aí, na terça, a gente já tem um valor muito menor. Então, olha como é que se comporta. É muito interessante. Se a gente pesquisar, a gente vê isso claramente, né? Não fica só na questão teórica. Aí, olha que incrível. Essa semana aqui, né, ainda tá com preço bom. Chegou daqui a um mês, né, exatamente, 27, 28 de novembro. R$185, o que já começa a ser um preço excelente para esse trecho. Então, exatamente um mês para frente eu consigo preços ótimos. Então, é exatamente o que eu falei para vocês. Hoje eu tô olhando dia 27 de outubro. Se eu tivesse olhado dia 27 de setembro, eu teria conseguido preços muito melhores, né, do que comprar ali, né, se eu fosse viajar, por exemplo, no início desse mês de novembro. Então, é sempre o ideal aí, uma passagem nacional, se você não tem uma alta temporada, que é o caso, né, você pode olhar 1 mês e meio, 2 meses, que você vai encontrar bons preços. Ó, vamos continuar aqui só para vocês confirmarem, ó. Aí a gente continua ainda 185, então aí a gente já passou de um mês, continua com preço bom. E vamos para 1 mês e meio aí, continuamos com preço bom. Um leve aumento aqui numa sexta-feira, mas muito pouco diferença. E aí a gente tem um pouquinho de aumento aqui, né, pro Natal. 276, um leve aumento, mas ainda preços bons até, se você reparar, na semana do Natal, mesmo que seja uma semana de alta temporada. Mas por quê? Porque esse trecho não é um trecho muito visado para Réveillon, semana do Natal, né? Porque é um trecho mais ponte aérea. Agora vamos analisar um outro destino nacional que bomba mais aqui a hora pro período do final do ano, para vocês entenderem que eu vou mostrar para vocês o ponto do feriado e depois eu vou mostrar para vocês o ponto ali da alta temporada, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Então vamos lá, ó. Eu vou botar Rio de Janeiro para Maceió. Vou colocar aqui dia 28, né, que seria amanhã, de outubro, e a gente vai acompanhando igual a gente fez com São Paulo. Olha, gente, eu tô contando só um trecho, só a ida ou seria a volta, né? Para 27 de outubro, R$1.436, R$1.436 toda essa semana. Aí dá uma quedinha aqui na quinta, mas olha o preço, só um trecho, R$1.436. Você vê como comprar em cima da hora encarece muito. Aí a gente já vê uma pequena queda aqui, mas ainda continua bastante alto, porque a gente tem uma semana de diferença aí. Ó, aí aqui a gente entra numa reduçãozinha para 831, a gente fica 3 dias com 831, só que aí vem feriado dia 15 de novembro, os preços já começam a aumentar, olha só, já mais de R$100 para cá, quinta-feira continua alto, na sexta-feira o mesmo preço da quinta, aí no sábado dá aquela reduzida marota, no domingo já aumenta um pouquinho mais, porque eles sabem que é um dia avisado para volta de feriado. Na quinta na segunda a gente mantém um preço razoável e aí depois a gente vê a queda, ó. Já vamos para R$732. A gente começou com 1.400, então aqui a gente já dividiu pela metade.
Aí a gente entra na semana que dá um mês de diferença para agora. Olha a diferença do preço. R$552. A gente começou com R$1.400. Agora a gente tá com 500 e pouco. Aí a gente mantém 500 e pouco até novembro. Só que o que acontece? Aí o comportamento da alta temporada do Nordeste, que é o período de alta temporada de férias no Brasil, né? Férias escolares, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Então, olha só a diferença. Acabou o mês de novembro, deu dezembro, olha só, duplicou o preço, olha a diferença. E é aquilo que eu falo com vocês também, da questão da flexibilidade da viagem, gente. Você imagina que eu penso assim, eu vou viajar no dia 1º de dezembro. A gente pensa, bota umas datas, às vezes vai tirar um mês de férias, vou viajar no dia 1º. Mas se você for no dia 30, é um dia de diferença, às vezes horas, né? Às vezes é um voo, esse aqui seria de manhã, esse aqui você vai à noite, ou no final da tarde. Você vai pagar metade do valor. Então é muito importante que você analise isso na compra da sua viagem e não foque simplesmente numa data, porque às vezes é uma questão de um dia e você consegue um preço muito melhor. Então, ó, entrou alta temporada, vamos com 900. E aí a gente segue no 900 forever. A gente continua, aí sobe aqui, ó, a gente tem um aumento para 1.082, então R$100. Aqui no dia 18 já tá 1.167. Preços continuam altos aqui, ó. Réveillon 1.200 quase. E a gente segue com os preços altos, olha só. Pro Réveillon mesmo, 1.400, 1.328, ou seja, praticamente como se eu estivesse comprando um voo para hoje, se eu tivesse comprado em outubro. Então, qual seria então a antecedência ideal para eu ver esse tipo de voo, né, para o Nordeste, numa alta temporada, talvez um Réveillon? Se eu tivesse olhado com 2, 3 meses de antecedência, então seria, vamos dizer que seja um voo na semana dia 20 de dezembro. Então, eu teria que ter olhado ali em setembro, esse voo, final de setembro, meados de outubro, pra gente, no máximo, início de outubro, eu ter conseguido preços melhores para esse período aqui. Claro que essa semana seria preços altos mesmo, por conta do Réveillon, mas provavelmente não seria 1.460, de repente você encontraria por R$900, algo assim. E a gente vai seguir com isso em janeiro, com certeza, ó. A gente vai seguir 900 e provavelmente ele vai ali até fevereiro, quando em algum momento ele vai dar uma queda de novo, mas você vê que a alta temporada influencia muito para voos no Nordeste. Agora vamos pegar um voo internacional, vamos dar uma olhadinha aqui no site do Skyscanner, vamos cotar um voo ida e volta, Rio-Lisboa, vamos dar uma olhada aqui para novembro, que a gente está bem em cima da hora, e vamos acompanhar os meses. Então olha só, um voo Rio-Lisboa para novembro de 2019, eu não botei uma data específica, nesse site consigo visualizar o mês todo. Então olha só, a gente tem aqui o preço mais barato, isso aqui é o preço de um trecho apenas, então se eu for no dia 5, eu vou pagar 1.397, e aí depois da volta aqui, ó, aí eu vou pagar, se eu voltar no dia 4, eu pago 3.219, entendeu? Então a gente analisa por dia tanto a ida quanto a volta. Isso se eu for em novembro, eu poderia ter colocado, se eu fosse voltar em dezembro, eu posso colocar aqui dezembro, eu vou olhar as voltas de dezembro, por dia. Então, olha só, o preço mais barato da ida que eu tô vendo aqui é esse 1.300 e pouco. E a volta, o mais barato que tá aqui, 1.699, o que tá muito caro. Se a gente botar aqui 1.700 mais 1.300, dá R$3.000 mais ou menos. O que é relativamente caro. Então, se a gente for agora em novembro com uma antecedência alta, esse é um preço que eu coloquei, tá razoável o trecho, mas ele é uma exceção aqui, né? Se você olhar 1.600, tem 2.100 e pouco, então aí dá quase R$4.000, então seria caro. Vou botar para o próximo mês pra gente ter uma noção. Ó, dezembro a gente continua também com preços ali nas casas dos R$3.000 a R$4.000, se a gente somar ida e volta. Até mais, se determinadas datas, né? Se você vai pro final do ano, mas aqui, ó, já dá uma aumentada. Janeiro, que é o mês de alta temporada da Europa, a gente encontra até umas idas razoáveis, mas a volta, ó, não muito barato. Então, se você somar aqui um 2.400 e pouco com 1.500, fica caro. Já fevereiro, se a gente considerar uma antecedência aí de 4 meses para hoje, que é outubro, a gente consegue preços muito melhores. Olha a diferença. Já tem uma ida de 1.200, já consigo conjugar com uma volta de 1.300, 1.400.
E aí você consegue voos aí por 2.000 e pouco, que é um voo razoável, um preço bom para a Europa. Então você vê, a Europa ali a gente teve uma alta temporada e a gente teve uma antecedência de 3 a 4 meses com preços melhores. Entendeu? Então você tem que considerar também, dá para considerar também essa antecedência. E a última dica que eu vou trazer aqui para vocês nessa aula é mais para viagens internacionais, principalmente aquelas viagens que incluem mais de uma cidade, mais de um destino, né? Por exemplo, um mochilão Europa, um mochilão Ásia. Não sei se vocês conhecem a opção multidestinos ou multicidades ou várias cidades que vários sites, tanto de companhia aérea como os sites de buscadores, oferecem. Muita gente acaba deixando de lado porque se tem um mito de que é mais caro. E de fato, eu posso falar com vocês com propriedade porque eu já trabalhei em agência, já cotei muita viagem na época, né? Várias pessoas todos os dias. E realmente tinha uma época que era mais caro você cotar. O que seria o multidestinos? Vamos imaginar uma viagem aqui que fosse Rio-Londres e depois você fosse para Paris. Então você visitaria Londres e Paris numa viagem só. Então muitas pessoas acabam pegando essa passagem Rio-Londres, Londres-Rio, né? E depois se virando ali com voos internos depois de Londres para Paris e depois de Paris para Londres para você poder voltar para o Brasil. Mas, gente, tenta sempre cotar, não é sempre que vai ser mais barato, mas sempre cota também a opção dos várias cidades, que você consegue colocar várias cotações ali. Então, quando você abre essa abinha lá de várias cidades ou multidestinos, você ao invés de cotar só Rio, Londres, Londres, Rio, você conseguiria cotar Rio, Londres, depois Paris, Rio. E até você conseguiria cotar Rio, Londres, Londres, Paris e Paris, Rio. Isso é uma coisa que também muita gente ignora, não inclui os trechos internos numa cotação só. Mas, gente, eu falo pra vocês porque eu coto bastante coisa pra cliente também, às vezes, pra dar uma olhada ali, uma ajuda. E, cara, às vezes fica mais barato sim, às vezes fica o mesmo preço se você incluir tudo. E qual é a vantagem de você, principalmente esse voo ida e volta, de você entrar para uma cidade e voltar pela outra, porque na logística do roteiro é muito mais fácil do que você, né, você já voltar do Brasil da última cidade que está sendo o seu roteiro. Porque senão você vai ter que voltar para a cidade inicial, gastar mais um transporte, né, perder mais um tempo. Então, logisticamente falando, é sempre melhor. Mas acaba que, né, várias passagens promocionais, elas são ida e volta para um destino só, e às vezes a gente acaba sendo condicionada a só cotar assim. Então a dica que eu trago aqui para vocês é vocês sempre considerarem e fazerem esse teste também de ida e volta por lugares diferentes e até incluir esse destino ali no meio, tá? Na Europa é muito mais comum de você conseguir bons preços, na Ásia não acontece tanto, mas na Europa você consegue bastante oportunidades assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei de passagens aéreas. A gente vai se ver agora na sexta-feira, onde eu vou falar como se hospedar de forma gratuita, 0800, e também buscar formas de hospedagem mais econômicas. Então a gente se vê na sexta-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda mensagem aí que eu respondo vocês, tá? Tchau!